Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso discipulado Mulheres Profundas, e a aula de hoje é uma continuação da aula passada, onde o texto base é Êxodo 1, do 15 ao 22, que fala sobre as parteiras, Sifrá e Puá. Fala de nós, uma geração de mulheres que estão sendo levantadas, posicionadas dentro da nossa identidade para preservar com uma conduta íntegra valores e a próxima geração. É você que Deus quer usar. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte dessa aula. Então, meu amor, eu te oriento a pegar o seu resumo da aula anterior, porque o que eu vou continuar aqui conecta com a aula anterior. Então, se você não escreveu, possa ser que nessas quase aí 2 semanas você tenha esquecido. Então, tenha um caderno, faça o seu resumo para você não perder nada e anota essa aula, porque Deus tem liberado sobre nós verdadeiras chaves, que é para destravar e nos liberar para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então vamos lá. Nós falamos, vou fazer assim, olha, eu tô boazinha hoje, hein? Vou até beber água, logo para começar. Vou fazer um resumo, vamos voltar. Falei dessas mulheres que receberam um decreto e elas foram contra o sistema, se posicionaram dentro dos seus princípios, dos valores de mulheres que temem ao Senhor. Mulheres que entenderam a sua identidade, mulheres que entenderam que não tinha como funcionar de uma outra forma que não fosse para aquilo que Deus as tinha chamado. E eu falei sobre a importância da identidade. Falei de mulheres que receberiam de Deus verdadeiras estratégias para preservar aquilo que é a vida de Deus. Preservar a próxima geração que Deus está levantando nesse tempo. Todas nós, de alguma forma, nós tocamos na próxima geração. Nós contribuímos para conservar a vida da próxima geração. É esse tipo de mulher que são tementes ao Senhor, que vão se posicionar dentro das suas ocupações, de uma forma leal aos princípios bíblicos, que vão ser verdadeiros instrumentos para a próxima geração. Geração essa que vai trazer liberdade para um povo que está clamando por socorro. Nós, talvez, não seremos nós que iremos manifestar grandes coisas nesse tempo. Talvez seja a geração do seu filho. Mas você, sim, é uma geração de mulher que vai ter autoridade para tocar e para preparar a próxima geração. É para isso que Deus está nos chamando. Começando a nossa aula de hoje, depois que você relembrou, que você releu o texto bíblico, você releu o seu resumo, eu quero iniciar essa aula de hoje falando para você que a consciência, o entendimento e a clareza da minha identidade vai nos manter no propósito, vai nos fazer ser constantes naquilo que somos chamadas para ser. Às vezes o que nos falta, o que nos desvia e o que nos esmorece é a falta de clareza e de consciência da nossa identidade. Porque, gente, sério, quando você é algo, não tem como você deixar de ser ou se tornar outra coisa. É impossível. Vê lá a sua amiga, porque a gente só tem amiga, porque a gente não é. Aquela amiga estressada, entende? Ela até se esforça para ser calma, mas a identidade dela é ser um pouco mais estressadinha. Ela consegue ser outra coisa? Ela até tenta, mas ela não sustenta. Porque a consciência de quem ela é automaticamente faz ela ser constantemente uma mulher estressada. Não que a gente deva ser, mas entende o exemplo que eu tô querendo trazer para você? Já uma mulher calma é quem ela é. Então ela passa por circunstâncias, aí às vezes a gente fica nervosa. Gente, mas você fica calma com tudo. Gente, mas é quem ela é. O meio não altera quem ela é. Pelo contrário, o meio se incomoda com quem ela é. Entende que quando a gente tem clareza da nossa identidade, as pessoas ao nosso redor vai se incomodar como a gente não absorve o ambiente que a gente está, porque quem a gente é tão claro que o externo não tem poder de nos alterar nem de nos influenciar. Pelo contrário, a gente influencia. Sabe aquela amiga que é tão calma, que no momento de caos você só quer estar perto dela porque ela te transmite uma calma tão grande que você parece que absorve toda a calma dela? Então, mulher, quando você entende a tua identidade em Deus, o cenário pode ser de caos.
mas a sua identidade vai influenciar o ambiente, a ponto de pessoas quererem estar perto de você para poder beber daquilo que flui da sua vida. Essa é a importância de tu entender em nome de Jesus quem você é. Quanto mais perdida eu sou, mais fácil eu sou de fazer coisas e viver coisas que estão muito longe daquilo que Deus me chamou. Mas essas mulheres, elas entendiam, elas tinham consciência, elas tinham clareza do seu chamado. Essa clareza as mantiveram nos seus propósitos, fizeram elas ser constantes nas suas práticas. Mesmo que houvesse pressões externas para que elas mudassem as suas práticas, mas elas se manteram fiéis a quem elas eram, porque elas entendiam quem elas eram. Quando eu tenho esse entendimento, eu passo a ser uma mulher que não vou impedir que os outros gerem aquilo que talvez eu ainda não consigo carregar. Mas independente das condições que elas estejam, quando a gente entende a nossa identidade, a gente passa a ser uma mulher facilitadora, uma mulher que viabiliza que outras mulheres gerem aquilo que talvez eu ainda não consigo gerar. Isso, espiritualmente falando, agora eu vou trazer para esse lado, isso é ter entendimento, é ter clareza do nosso propósito. Eu sempre falo que Deus me levantou para levantar outras mulheres que irão fazer, viver, ir a lugares que eu não vou. Eu sei que Deus me chamou como uma facilitadora, uma viabilizadora de mulheres que farão o que eu sei que eu não vou fazer. E tá tranquilo. Eu creio que você vai a lugares mais longe do que eu. Você vai tocar em mais vidas do que eu. E eu fico super feliz, porque eu fui chamada para que você fosse levantada a tocar em muitas vidas, vidas que eu não vou conseguir. Isso é ter clareza de quem você é. Então, quando eu sei quem eu sou, eu não vou ficar mexida. Ai, porque ela tá ficando mais ungida do que eu, porque ela tá sendo mais usada do que eu, porque... Oi? Vou falar meu oi, tudo bom? Você não entendeu nada sobre você. Imagina mulheres que não tinham famílias, que não tinham filhos, se mantendo fiéis a mulheres que estavam gerando coisas que elas ainda não tinham, e não tinham nem perspectiva de ter. Mas elas entendiam tanto quem elas eram, que elas falaram assim, não, eu não sou uma mulher que impede que os outros gerem só porque eu não estou gerando ainda. E infelizmente o que mais vemos no nosso meio é um ambiente de competição, de inveja, sabe? Triste e feio. Aonde é só sobre mim. E eu não consigo celebrar as conquistas da outra, porque eu ainda não consegui conquistar. Porque eu não consegui ainda me tornar. Isso é só um sinal gigantesco do tanto que eu não sei quem eu sou. E eu fico me equiparando com quem o outro é. Mas essas parteiras me ensinam que elas sabiam tanto que elas eram, mesmo que elas não tivessem famílias, mesmo que elas ainda não tivessem filhos, elas entenderam que elas foram chamadas para viabilizar e facilitar que outras mulheres tivessem aquilo que elas ainda não tinham. Que outras mulheres vivessem, usufruíssem daquilo que elas mesmas não tinham, mas elas entendiam que esse era o propósito da vida delas. Deus quer nos levantar, mulheres, para levantar outras mulheres a terem, a viverem, a usufruírem de coisas e de propósitos e de manifestações, de lugares, de missões que eu e você não viveremos e nem teremos, mas a nossa alegria, o nosso chamado é que outras mulheres cheguem a lugares que eu e você não vamos chegar. Isso é ter clareza da nossa identidade e daquilo que Deus nos chamou para ser, entendendo que o que Deus me chamou para ser não vai ser aquilo que Ele te chamou. E tá tudo bem. Isso é algo que nos liberta da pressão de ter que ser igual ou melhor do que qualquer outra mulher. Chega de competição no nosso meio. Chega de invejar o que a outra carrega. Você precisa descobrir o que Deus depositou dentro de você. E você precisa se gastar, você precisa se empenhar e manifestar o chamado de Deus para a sua vida. Chega de se comparar. Chega de correr em direção a uma linha de chegada aonde não é o destino que Deus liberou para sua vida. Você só está usando a vida de outra pessoa.
E aí, quando você não consegue, você vai pegar as suas mãos e vai querer matar o que a outra tá gerando, porque você não tá gerando. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser uma geração de Cifrais e Puás. Mulheres que não impedem que outras mulheres gerem, mesmo que eu não gere aquilo no meu ventre. Mas as minhas mãos vai ajudar que outras mulheres gerem aquilo que talvez o meu ventre não vai gerar, e tá tudo bem, eu vou ficar feliz. Porque esse é o nosso propósito. Esse é o propósito de Deus para nós. A minha oração é que haja a clareza da tua identidade, para que haja liberdade na sua vida, para você viver o propósito de Deus na sua vida sem comparações. Isso vai ser libertador na sua vida e na minha vida, quando a gente entende isso. Deus vai te chamar para ser uma Cifrá e Puá, mas você está querendo ser Joquebede. Você precisa entender quem você é e o que Deus te chamou para fazer. Não, mas você vai ser uma Cifrá, aquela mulher que vai se levantar para viabilizar que Joquebedes gerem os Moisés desse tempo. Você faz parte de uma história, você faz parte do propósito, cada um no lugar que Deus nos posicionou. Quando eu rejeito isso, eu estou rejeitando aquilo que Deus tem sobre a minha vida. A gente precisa entender o lugar aonde Deus quer nos colocar. E a gente quer ser a Joquebede da história. Não! Deus vai levantar muitas Cifrás e Puás desse tempo para viabilizar que as Joquebedes desse tempo gerem os Moisés. Que viabilize, que facilita, que proteja os Moisés desse tempo. E é você. Então saia desse lugar de querer ser quem Deus não te chamou para ser. E execute o propósito de Deus para sua vida, através do descobrimento e da aceitação da sua identidade. Deus está levantando uma geração de mulheres que muitas das vezes não serão as flechas, que não irão, mas uma geração de mulheres que serão arcos nesse tempo. Mulheres que lançarão outras gerações para cumprir um propósito. Eu quero abrir a tua visão espiritual nesse tempo, que talvez você está tão perdida, achando que tu vai ser a Joquebede, achando que tu vai ser a flecha, quando Deus está dizendo assim: não, minha filha. Você vai lançar muitas pessoas em diferentes direções, em diferentes destinos, para que elas possam manifestar o propósito de Deus. Mulheres que serão arcos nesse tempo, que tocarão, que alinharão, que protegerão e que lançarão as flechas. E essas flechas irão e farão o extraordinário. A minha oração é que nessa hora que você está assistindo esse vídeo, você possa entender com clareza que o Espírito Santo de Deus faça você entender que você, mulher, é um arco nesse tempo. Que muitas flechas passarão pela sua vida. E você vai ser essa que vai alinhar, que vai lançar, que vai proteger e que vai enviar outros e outros e outros para viver a propósitos e a lugares que talvez nós não iremos. Mas nós lançaremos a próxima geração para esse lugar que nós não iremos. Que você aceite aquilo que Deus está nos chamando para esse tempo. Que você entenda a tua verdadeira identidade. E que você possa ser um canal, um instrumento do Deus vivo para a próxima geração. E a minha oração, que Deus levante Cifrais e Puás nesse tempo, mulheres cheias de Deus, tementes ao Senhor, cheias de estratégias e sabedoria vindo da parte de Deus. Mulheres que ficarão felizes, de que se empenharão em fazer com que outras tenham e vivam aquilo que elas mesmas não têm. Mas eu quero dizer para você que Deus não deve nada a ninguém. A Bíblia vai dizer que por aquilo que elas fizeram, Deus lhe estabeleceu famílias. Quando eu viabilizo os projetos de Deus, Deus viabiliza os nossos projetos. Quando você se empenha em fazer aquilo que Deus está te chamando, o coração de Deus, ele é tocado, ele se inclina e ele te abençoa. Então, nessa hora que você está assistindo, vale a pena se render àquilo que Deus está nos chamando. Deus não deve nada a ninguém, mas apenas a corações verdadeiros e íntegros. Deus vê. Deus vai ver a sua escolha.
de servi-lo acima de qualquer coisa e de amá-lo acima da sua própria vida. Fiquem na paz, sejam abençoadas por essa palavra e até a próxima semana. Beijo, tchau, tchau.